Porque o arrebatamento deve ser pré-tribulacional. Eu elenquei 4 tópicos para que nós possamos estudar nesse vídeo e entender por que o arrebatamento deve ser pré-tribulacional. Primeiro tópico: a igreja não necessita de mais uma purificação, pois esta já foi consumada na cruz. Segundo tópico: a igreja precisa ser retirada da terra para que se inicie a grande tribulação. Terceiro tópico: é necessário que hajam salvos no fim da grande tribulação para ingressarem no milênio. Bom, nesse tópico eu faço uma pergunta bastante relevante e gostaria que algum pós-tribulacionista que acredita no milênio literal e que está assistindo esse vídeo desse uma resposta plausível e escriturística, com gentileza, se possível. Eu irei fazer essa pergunta no terceiro tópico. Então já fica ligadinho que a pergunta é bastante boa para você que é pré-tribulacionista. O quarto tópico: os tipos no Velho Testamento indicam um arrebatamento pré-tribulacional. Eu preciso que você entenda que tipologia não forma doutrina, mas vamos usar a tipologia para embasar o nosso estudo. E se você, assim como eu, é pré-tribulacionista e é apaixonado por escatologia, fica comigo até o final desse vídeo que eu irei propalar uma revelação apoteótica e holofótica para o nosso conhecimento teológico. E no final eu vou deixar um vídeo marcado falando sobre a diferença entre arrebatamento e vinda. E eu uso o texto original grego para que você possa compreender o que significa arrebatamento e o que significa o termo vinda. Ou seja, vinda e arrebatamento são termos diferentes. E também deixarei uma playlist onde eu falo apenas sobre escatologia. E se você tem interesse, fica até o final do vídeo e no final é só clicar e assistir. Já curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações para que todas as vezes que eu postar vídeos novos, o YouTube possa notificá-lo. Alguns pontos devem necessariamente serem observados para que tenhamos uma compreensão clara e sustentável referente ao pré-tribulacionismo. E para isto, estudaremos alguns pontos que afirmam e sustentam um arrebatamento antes da grande tribulação. Primeiro tópico: a igreja não necessita de mais uma purificação, pois esta já foi consumada na cruz. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Numa promessa à igreja de Filadélfia, Jesus disse que não permitiria que a igreja fiel ou salva passasse pela provação que haveria de vir sobre o mundo. No original grego, o termo usado neste versículo, provação ou tentação, é perasmos. De um modo geral, significa experimento, tentativa, teste, prova, tentação da fidelidade do homem, integridade, virtude, constância. De acordo com o contexto, significa adversidade, aflição, aborrecimento enviado por Deus e servindo para testar ou provar o caráter, a fé ou a santidade de alguém, de acordo com a concordância de Strong. O caráter da grande tribulação é de purificação, como também de juízo. Quanto a isso, aqueles que realmente são servos de Cristo e verdadeiramente lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro, estão isentos. Perceba bem, purificação aqui não se refere à santificação. Por quê? A igreja foi justificada. Em Romanos capítulo 13, versículos 19 e 26. Foi regenerada. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Foi adotada. Romanos capítulo 8, versículo 15 e 16. E aguarda apenas uma completa redenção. Romanos capítulo 8, versículo 23. Efésios capítulo 4, versículo 30. Segundo tópico: a igreja precisa ser retirada da terra para que se inicie a grande tribulação. Agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor de sua vinda. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 6, 7 e 8. Nesta referência, o iníquo ou profano, que é o anticristo,
não poderá iniciar seu governo sem que aquele que o impede de agir seja retirado da terra. E sobre a identidade deste, existem muitas especulações. No entanto, podemos concluir que não se trata de outro a não ser o Espírito Santo. E sendo a igreja templo do Espírito Santo, de acordo com 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, quando esta partir, ele irá também. Podemos declarar, então, que para que o anticristo possa iniciar sua atuação, é necessário que o Espírito Santo, juntamente com a sua habitação, que é a igreja, sejam retirados da terra. O que, em termos de tempo, só pode ser antes de iniciar a grande tribulação, deixando, então, o caminho livre para o anticristo. É preciso não confundir. A igreja não é a detentora pelo fato de ser a habitação do Espírito Santo. Ela apenas age por meio dele. No entanto, o agente do poder espiritual que impede a manifestação do anticristo é o Espírito Santo. A igreja será beneficiada com o arrebatamento, porque o Espírito não pode estar desvinculada dela. Este fato torna impossível que a igreja passe pela grande tribulação, deixando claro que o arrebatamento é pré-tribulacionista. Bom, eu vou deixar marcado aqui um vídeo onde eu falo sobre qual a identidade daquele que detém o anticristo. E como eu defendo que a identidade deste que defende o anticristo é o Espírito Santo, eu já sei que as perguntas irão surgir. Mas se o Espírito Santo for retirado da terra, juntamente com a igreja, como será o processo de salvação na grande tribulação? Talvez você tenha uma certa curiosidade. Como será o momento do arrebatamento? Jesus, em sua primeira encarnação, esteve por volta de 33 anos na terra, sendo que apenas 3 realizando a sua obra. Após sua morte e ressurreição, a igreja inicia uma nova expectativa, a do aparecimento do Senhor para arrebatar a igreja da terra. Uma pergunta nos vem: como será este momento? Paulo nos explica que seremos chamados por ele, porque o mesmo Senhor descerá do céu com clamor e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Neste momento, os mortos em Cristo ressurgirão e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52. Seguindo os mortos que ressuscitaram, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Quanto à duração deste evento, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52, Paulo diz que será no momento, num abrir e fechar de olhos. No original grego, esse texto vai estar basicamente assim: En atomon, en ripei oftalmou, ou seja, significa no abrir e no fechar de olhos. Só que interessante que o termo átomo, que significa um momento, significa algo que não pode ser dividido. Muito bem traduzido por um momento. De acordo com a referência de Strong 823, átomos, que significa um momento, esse prefixo a significa não, é um prefixo negativo. E tomos significa cortar. Daí entendemos como não cortar. Propriamente incapaz de cortar, dividir, porque é muito pequeno para ser medido, como uma fração de segundo, um instante, um momento de tempo indivisível, curto demais para ser medido. Olha que interessante esse termo átomo, no momento. Ou seja, imagina agora, pisquei o olho e pronto, aconteceu o arrebatamento. Então, é no momento, num abrir e no fechar de olho, um momento muito pequeno. Observe que Paulo vai dizer en átomo, en ripei oftalmou. Ou seja, ripei aqui significa qualquer movimento rápido, especificação, um piscar de olhos, de luzes ou dos olhos. Referência de Strong 4493. Aqui vemos que o tempo necessário para que tudo que envolve o arrebatamento aconteça é mínimo. Não há como medir, senão comparando a um piscar de olhos. Daí o motivo que devemos estar sempre em comunhão com o Senhor. Paulo nos informa que o arrebatamento em si é o grito de vitória da igreja, que agora não sofrerá mais o dano da morte nem da dor, pois o noivo vem consumar a vitória da igreja sobre a morte e o inferno. Porque convém
que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. 1 Coríntios, capítulo 15, os versículos 53 e 54. Terceiro tópico: é necessário que hajam salvos no fim da grande tribulação para ingressarem no milênio. Com o retorno visível de Cristo à Terra, o milênio será instituído. Observe, se o arrebatamento acontecesse neste momento, como pensam os pós-tribulacionistas, não restaria nenhum santo para reinar com Cristo no milênio, sendo que a Bíblia nos ensina que neste tempo as pessoas terão uma vida humana, vão gerar filhos, se alimentar, trabalhar, terão prosperidade, paz, etc. Como está registrado em Isaías capítulo 65, os versículos 20 ao 25. Aqui eu faço uma pergunta bem formulada e respaldada nas Escrituras Sagradas para o pós-tribulacionista. Então, se você é pós-tribulacionista, está assistindo esse vídeo, ou se você é pré, compartilhe esse vídeo para o pós, manda ele dar uma resposta adequada e você verá a dificuldade que ele terá. A minha pergunta é: se o arrebatamento acontecer neste momento, no final da grande tribulação, como pensa o pós-tribulacionista, o pós precisa aceitar e concordar que neste momento acontece a transformação dos corpos. A igreja que passou pela grande tribulação e não adorou a besta e nem aceitou a sua marca. Ou seja, serão glorificados e transformados de acordo com 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52. Quanto a isso, não há tese. Seguindo esse mesmo raciocínio, como que o pós-tribulacionista explica o texto de Isaías, capítulo 65, versículo 20 ao 25? Pois esse texto está bastante lúcido e explícito, e mais que evidente, que é preciso ter pessoas para ingressarem no milênio, na segunda volta de Cristo. E o contexto está relacionado ao milênio, então não é um versículo isolado. Pois é preciso ter corpos humanos que ainda não foram transformados, ou seja, não foram regenerados, glorificados, para que estes possam entrar no milênio. Quero enfatizar que neste tempo as pessoas terão uma vida humana, ou seja, vão gerar filhos, se alimentar, trabalhar, terão prosperidade, paz, etc. De acordo com Isaías, capítulo 65, versículo 20 ou 25. Porém, com o arrebatamento no final da grande tribulação, que é a visão pós-tribulacionista, ok? Não existirá pessoas com corpos não regenerados, ou seja, mortais, para ingressarem no milênio, pois toda a igreja estará com o corpo glorificado, sendo que na visão pós não existe distinção entre igreja e Israel. No final da grande tribulação, a igreja foi arrebatada e os seus corpos foram transformados e glorificados. Subiram e no mesmo instante desceram, porque é assim que o pós-tribulacionista pensa. Ou seja, Jesus arrebata a sua igreja e logo em seguida desce para inaugurar o milênio. Só que a pergunta é, como é que o milênio vai ser inaugurado, sendo que a igreja já está com os corpos glorificados? E as pessoas não vão gerar filhos? Ainda com base no texto de Isaías, capítulo 65, versículo 20 ao 25, eu quero reforçar a pergunta de forma enfática. Como a igreja glorificada e com o corpo transformado, sendo que na visão pós a igreja passa pela grande tribulação, vai gerar filhos no milênio? Pois é preciso ter um cumprimento do texto de Isaías, capítulo 65, os versículos 20 ao 25. Se Jesus Cristo foi bem enfático em Mateus, no capítulo 22, versículos 29 a 30, ao dizer que os anjos não podem ter relações sexuais ou mesmo gerar filhos, e que nós, a igreja de Cristo, seremos como os anjos. Como o pós-tribulacionista refuta essas perguntas de forma plausível, escriturística e sem fazer malabarismo? Já compartilha esse vídeo para alguém que é pós e manda ele refutar essa pergunta com base escriturística. Na verdade, se ele defende o milênio literal, ele vai ter dificuldade, a não ser que ele seja um amilenista. Uma outra questão muito importante é o fato de que Jesus disse em Mateus capítulo 24, versículo 14, que o evangelho do reino seria pregado. Evangelho este que não pode ser anunciado pela igreja, pois este anuncia o evangelho da graça, de acordo com Atos capítulo 20, versículo 24. Chamado por Paulo também de evangelho de Deus, Romanos capítulo 1, versículo 1. Chamado por Paulo ainda de evangelho de Cristo, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 12.
Com exceção de Mateus, nenhum dos escritores do Novo Testamento o identificou como Evangelho do Reino, o que é explicado pelo fato de Mateus ter sido escrito para os judeus, que devido ao sofrimento causado pelo Império Romano, aguardavam a vinda do Messias para instituir seu reino. Este Evangelho do Reino anunciará durante a Grande Tribulação a vinda do Messias para inaugurar este reino literal e, através dele, muitos se converterão, de acordo com Apocalipse, capítulo 7, os versículos 13 ao 17. Quarto tópico. Os tipos no Velho Testamento indicam um arrebatamento pré-tribulacional. Quanto aos tipos, é importante ressaltar que eles serão introduzidos neste estudo apenas por serem largamente usados como símbolos do arrebatamento. No entanto, eles são apenas uma suposta menção ao arrebatamento. Teologicamente, não pode ser provado devido a não haver menção da igreja, especificamente no Velho Testamento. Contudo, os tipos eles são essenciais para uma boa interpretação. Porém, como eu falei no início dessa aula, os tipos eles não formam doutrinas, ok? É apenas para que a gente possa embasar a nossa interpretação. Assim como nós usamos a tradição judaica para embasar uma determinada interpretação, como o casamento, por exemplo. O primeiro tipo é Enoque. Ele é o primeiro suposto tipo da igreja arrebatada. Teve um relacionamento de obediência com Deus e por isso foi arrebatado para não morrer no dilúvio. Em Gênesis capítulo 5, versículo 24 e Hebreus capítulo 11, versículo 5, você verá isso. O segundo tipo é Noé, onde foi salvo pela arca do terrível dilúvio que se aproximava, em Gênesis capítulo 7, versículo 1 ao 7. O tipo tem grande semelhança com o fato de que Deus os livrava do dilúvio para posteriormente os colocar na terra novamente. Da mesma forma, com o arrebatamento, a igreja será poupada da grande tribulação, retornando novamente à terra na manifestação de Cristo, para juntos entrarem na terra milenial. É interessante ressaltar que a expectativa do arrebatamento, como também seu repentino acontecimento, foi comparada por Jesus aos dias de Noé. É só você olhar o texto de Mateus, capítulo 24, os versículos 37 e 39. O terceiro tipo é o juízo sobre Sodoma veio após a saída de Ló. Desta maneira, ele representa a igreja que, após ser retirada, virá o juízo na terra com a grande tribulação. Veja Lucas, capítulo 17, versículo 28 ou 30. Como eu falei, os tipos, por mais parecidos com a realidade que sejam, não servem para se estabelecer doutrina. Porém, revelou o cuidado de Deus com aqueles que lhe servem fielmente. Por isso, podemos crer que, por seu amor incondicional à igreja, ele não a deixará perecer na grande tribulação. E a conclusão de tudo isso é, por todos os motivos citados, mencionados e estudados nessa aula, fica bastante evidente que o arrebatamento não pode ser localizado em outro tempo, senão antes da grande tribulação. Sabemos, no entanto, que os argumentos pós-tribulacionistas têm certa lógica e base bíblica, mas isso não é o suficiente para que consigam provar suas teorias, o que não acontece com o pré-tribulacionismo, que mesmo não resolvendo todos os problemas que existem, devido a passagens de difícil interpretação, consegue harmonizar os textos de maneira correta e dentro do contexto, trazendo-nos um ensino sobre o arrebatamento mais completo e coerente de todas as teorias existentes. Não é à toa que os maiores mestres, doutores e escolas teológicas no mundo inteiro são pré-tribulacionistas. Porém, nunca devemos crer em algo apenas porque uma maioria crê. Mas o testemunho das Escrituras deve sempre prevalecer. Você não é pré-tribulacionista porque eu estou falando. Não, você é pré-tribulacionista ou pós porque você estudou e assim você aprendeu. Então, examinai as Escrituras porque são elas que testificam de mim. Se você tem alguma dúvida, quer confrontar o meu pensamento, a minha teoria, é só deixar aqui nos comentários. Porém, eu não quero que você confronte a minha pessoa, atinja a minha pessoa. Quer confrontar? Confronte os meus argumentos, a minha interpretação. Que a gente senta, conversa, e aí eu te explico por que eu acredito assim. E você, baseando no seu estudo, se tiver um bom estudo, aí sim você vai me refutar. Caso contrário, você vai passar vergonha. Gostou desse conteúdo? Agregou seus conhecimentos? Ficou alguma dúvida?
Deixa aqui nos comentários que eu responderei a todos. A sua dúvida pode ser o tema do nosso próximo vídeo. Na descrição desse vídeo eu vou deixar o contato do suporte técnico. Caso você tenha alguma dúvida e queira esclarecer, é só clicar no link que vai estar aqui na descrição e você será direcionado diretamente para o meu WhatsApp particular. E lá eu tirarei todas as suas dúvidas, sem cobrar R$1. Faço isso por amor à obra de Deus, porque a recompensa vem dos céus. Eu só peço uma coisa: curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações, para que todas as vezes que eu postar vídeos novos, o YouTube possa notificá-lo. Eirene Quírios Sadelfoz, paz do Senhor, meus irmãos.